Fala turma, beleza? Aqui Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para você como configurar uma política de cache no seu site WordPress sem usar plugin. Como você já sabe, quanto mais plugin você coloca, mais pesado seu site fica e o Google não gosta de site lento e muito menos o seu usuário. Então, quanto menos plugin, melhor. Vamos focar em resolver o item relacionado com cache lá do PageSpeed e qualquer pessoa pode fazer, beleza? Mas com muito cuidado e atenção. Tópicos da nossa aula, vamos ver na prática como fazer, usando um site WordPress rodando em servidor web Apache, que é a grande maioria. Vamos conversar sobre o cache, funcionamento, servidor web, requisições, PageSpeed, SEO, htaccess, FTP e CDN. Tudo de um jeito bem prático e rápido, objetivo. Sitezinho que a gente vai usar vai ser esse daqui. E o primeiro assunto que a gente vai conversar é servidor web. Quando você acessa um site, por exemplo, você acessou essa página do meu site. O meu site está hospedado em um servidor web, que é um computador ligado 24 horas e que pode ser acessado de qualquer parte do mundo. Normalmente, você contrata um plano de hospedagem para você colocar o seu site na internet, beleza? De maneira resumida, é isso. Quando você acessa uma página, quando você faz o pedido, várias requisições são feitas para o servidor. Normalmente, cada requisição está relacionada com um tipo de recurso. Então, por exemplo, aqui, ó, uma imagem precisa ser baixada, arquivos de fonte, por exemplo, aqui eu uso o Roboto, ícones, vídeos, recursos do próprio site, como por exemplo arquivos CSS, que são relacionados com a formatação visual do site. E tudo isso você consegue ver fazendo Ctrl+Shift+I no Chrome ou em outro navegador, ou nos menus do navegador, procurando por DevTools, ferramentas do desenvolvedor. Aqui você tem Network, é só você dar um F5 para recarregar. E aí você vai ver todas essas requisições. Olha só, como eu disse, cada requisição, ó, aqui ó, 3 arquivos de fonte, que são esse WOF2, imagem, CSS, ó, arquivo que faz a formatação do site, mais imagens, e aqui o total. Quanto menos requisição, melhor, certo? Então, se o seu site tem muita requisição, procure cortar isso. Então, por exemplo, tem requisições que são feitas para outros domínios, então também procure reduzir isso ao máximo, certo? Dica aí de otimização. Então, toda vez que você acessa a página, esses recursos, eles precisam ser carregados, maravilha? Beleza, agora vamos falar de cache. Vou fechar aqui. Imagine o seguinte, imagine que você acessou essa página hoje, agora. E daqui a 5 dias, você acessa novamente. Seria muito bom se não precisasse ir lá no servidor fazer a requisição de novo para baixar de alguns recursos, certo? Por exemplo, a imagem ela é a mesma, não vai alterar. A fonte Roboto que eu uso no meu site também não vai alterar. O arquivo CSS também não. Então, o que vai alterar aqui é o quê? Conteúdo, texto, enfim, que pode, né, na verdade, ser alterado. Então, a gente tem alguns recursos que a gente chama de recursos estáticos. Então, imagem, arquivos CSS, arquivos JavaScript, do funcionamento do site. Esses arquivos não mudam com frequência. Então, esses arquivos podem ficar em cache, que é uma cópia, né, entre aspas, armazenada localmente, ou seja, na sua máquina. Então, quando você faz um acesso futuro, ele não precisa ir buscar de novo no servidor, porque já está armazenado na sua máquina. Consequentemente, o site fica mais rápido para acessos futuros. Então, deixa eu puxar aqui de novo ó, o DevTools. Reparem o seguinte, ó, aqui eu estou desabilitando o cache. Agora eu vou desmarcar, F5 de novo. Ó, reparem que aqui vários recursos ele já disse, está puxando do cache, certo? Ó, tudo aqui é armazenado em disco. Se eu dou um Ctrl F5, aí ele ignora o cache, ó, busca novamente do servidor. E agora se eu der somente um F5 normal, ele já pega do cache.
E reparem que a gente tem dois tipos, né? Aqui, ó. Quando ele busca da memória, é mais rápido ainda. Porque é a memória RAM, né? Agora, quando ele busca do disco, que normalmente é a imagem e esses recursos relacionados, aí já demora um pouquinho mais, mas mesmo assim ele está pegando, né, da máquina, não precisa ir de novo no servidor. Maravilha? Vindo aqui para os nossos tópicos, como que você verifica o cache, né? A forma pelo navegador é uma, para ver se está implementado, e a outra com ferramentas externas. Por exemplo, o PageSpeed é uma ferramenta do Google que faz uma auditoria nas páginas do seu site. E ele faz uma auditoria em vários itens. Um desses itens é justamente o cache. Ele diz aqui se tem e como que está a política de cache. Ó. Aqui não tem. Isso aqui eu já estou fazendo, eu fiz o teste, né, no nosso sitezinho, beleza? Que a gente vai fazer junto. Então aqui reparem ó, que não tem uma política de cache, certo? E detalhe, os arquivos, quanto mais tempo em cache, melhor. Então aqui a gente vai fazer para colocar 6 meses para os recursos estáticos, beleza? E aí depois a gente vai voltar aqui e vai validar esse item auditado aqui do PageSpeed para conseguir a aprovação. Então vamos lá aqui continuando. Gente, SEO são as práticas, né, de otimização do seu site para aparecer bem posicionado no Google. Um dos fatores, dos diversos fatores, é justamente o desempenho do seu site. Então o cache ele vai ajudar nesse quesito, beleza? Maravilha. Arquivo htaccess. Em um site WordPress rodando em um servidor Apache, ele usa um arquivinho chamado htaccess lá no servidor. Esse arquivinho tem algumas configurações que você pode fazer de comportamento do servidor. E uma dessas configurações é justamente fazer a configuração de cache, beleza? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto dessa nossa aula. E aqui, aqui é um arquivinho htaccess, um exemplo, tá? De um site WordPress. Ele tem essa parte que você não deve alterar. Por quê? Essa parte aqui é o próprio WordPress que altera e os plugins instalados nele. Então é tudo alterado dinamicamente, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa baixar esse arquivo do seu servidor. A gente vai conectar no servidor, baixar o arquivo, vai colocar essas 3 linhas, que são as responsáveis por fazer o nosso cache. Depois a gente vai subir novamente, certo? Então o que tem aqui? Tem uma regra. Quando o recurso solicitado for de um desses tipos, ele vai definir um cabeçalho aqui do cache control para definir a idade. Isso daqui você precisa definir em segundos. Então aqui esse número equivale a 180 dias. Então vai dar 6 meses. Esse é o jeito mais simples, mais otimizado de você definir uma política de cache para o seu site. Existem várias formas, tá? Você pode definir um cabeçalho de expiração. O meu próprio site eu uso também. Mas hoje isso daqui é o suficiente. Você pode usar também uma CDN, que depois a gente conversa, tá? Vou deixar para o final. Mas enfim, essa é a nossa missão. E aí depois a gente vai conferir também, tá? Esse cabeçalho aqui de requisição lá no navegador, certo? Esse cache control. Bom, primeiro passo, conectar no seu servidor. Do que você precisa? Você tem várias formas também. Você pode instalar um programinha no seu computador chamado FileZilla, que é um arquivinho, um programa, né, que permite você fazer um acesso FTP. O que é um acesso FTP? É um acesso que você faz no seu servidor para gerenciar os arquivos do seu site hospedados lá, certo? Então, você pode usar o FileZilla, tem vários outros. Então, eu vou puxar aqui o FileZilla para vocês verem como funciona. Pronto, gente, esse é o FileZilla. O que você faz aqui? Você precisa pegar, com o seu plano de hospedagem, os dados de acesso de FTP. Então, ele vai te dar um host, um nome de usuário, uma senha. Você vai colocar aqui e você vai conectar, beleza? Então, você baixa, é gratuito, tudo certinho, e aí você pode usar. Ele funciona muito parecido com o Windows Explorer, gerenciador de arquivos, né? Aqui do lado esquerdo, você tem a sua máquina, tá?
arquivos da sua máquina. Já do lado direito, você tem os arquivos do servidor. Então, cuidado, tá? Qualquer coisa aqui errada, um delete, seu site sai do ar. Então, é bom você ter um backup, tudo certinho, certo? Uma outra forma de você fazer é através do cPanel. Você pode também colocar o endereço do seu site, /cPanel, que é um sisteminha web para você gerenciar os recursos da sua hospedagem, inclusive os arquivos. Então, mais uma vez, você pega com o seu plano, né, de hospedagem, loga, e aí você vai cair numa tela parecida com essa daqui. Aí aqui você tem um gerenciador de arquivos, para baixar arquivos, subir, beleza? O resultado é o mesmo, você vai chegar no mesmo lugar, tá? Bom, aqui eu estou então na pastinha. Normalmente, os arquivos do seu site ficam numa pasta chamada public, HTML ou FTP. O meu aqui está personalizado, tá? Eu estou em outra pasta, mas foge do comum. Esses são os arquivos do WordPress, as pastinhas, e aí você vai ter o seu htaccess. Você tem que baixar esse arquivo para sua máquina. Então eu vou baixar, é só dar 2 cliques. Aí ele vai aqui para a pasta selecionada, beleza? Então, 2 cliques aqui, ele vai baixar. Vou substituir, beleza. Agora eu preciso abrir esse arquivo na minha máquina, beleza? Com um editor de texto puro. Pode ser o bloco de notas, você pode instalar na sua máquina um editor de código, como o Notepad++, é até mais indicado. Então, olha só, gente, estou com ele aqui, aí eu vou abrir com o Notepad++. Pronto, gente, ó, esse é o meu htaccess, o seu provavelmente vai estar um pouco diferente. Então, você pode vir aqui no começo e colocar as 3 linhas lá de configuração do nosso Cache Control, beleza? Você vai salvar e aí você vai subir novamente para o servidor. Ah, detalhe, uma boa prática, tá? Antes de fazer a edição. Faz uma cópia dele antes, para você deixar o original guardado, tá? Porque qualquer problema que acontecer, você volta o que estava. Mas você não vai ter problema, tá, gente? Isso aqui é uma alteração simples. Ah, outra dica. Desabilita antes todos os plugins que você tem de cache, beleza? Para não gerar concorrência aqui de comandos, beleza? Uma boa prática, tá? Então, ó, salvou. Maravilha, vamos subir. Aí, para subir, ó, volta pro FileZilla. Se você quiser até fazer uma cópia aqui, ó, você muda o nome desse, põe V1. Um controle de versão bem bobinho, tá? Só um exemplo. E aí você dá 2 cliques agora aqui, ó. 2 cliques na esquerda, ele vai subir para o servidor. Ó, subiu. Beleza? Então esse é o que estava e esse é o que a gente subiu. Bom, vamos voltar aqui no PageSpeed. Vamos pedir para ele rodar de novo. Ó, tá rodando. Vamos ver se ele vai validar aquele item ali de cache. E depois a gente vai no servidor também, para ver o cache control. No servidor não, no navegador. Olha só, já sumiu, tá? Não tá mais aqui como erro, né? Ele vai entrar aqui como aprovada. Cadê? Olha só. Política de cache eficiente, recursos estáticos. Verdinho, está aprovado. Vamos no site agora aqui pelo DevTools. Vamos fazer aqui um F5. Cache não está desabilitado, beleza. Vamos fazer um Ctrl F5 primeiro, depois um F5. Ó, beleza. Cache ok, ó, mas vamos conferir aqui, gente, pelo seguinte, ó, aqui ele está pegando da memória e não do disco, tá? E é um comportamento normal que o navegador faz. Para qualquer site já puxar algumas coisas da memória. Mas se você fecha o navegador, você perde, né? Mas ele sempre vai dar preferência para a memória, tá? Mas para conferir realmente se o cache está implementado, ó, você faz o seguinte. Pega aqui um arquivo estático, um recurso, né, estático. Deixa eu ver uma imagem. Olha só aqui, ó. Cache Control. Ó, definido exatamente como a gente fez, certo? Então, esse recurso aqui está definido com 6 meses, beleza? Então, se ele não puxar da memória, que é o caso aqui,
se a pessoa fechar o navegador, ele vai puxar do disco. Vai estar aqui Disk Cache, certo? E maravilha, gente, feito. Então está funcionando, tá? Aprovado no PageSpeed. E para finalizar, uma dica, beleza? No meu site, no meu canal, tem material sobre vários dos itens que a gente conversou nessa aula, inclusive a CDN. Olha só aqui, ó. Uma delas é a Cloudflare. Quando você configura uma CDN no seu site, você distribui o conteúdo dele em servidores pelo mundo. E aí quando a pessoa acessa, ele sempre vai buscar o servidor mais próximo, já fica mais rápido. Só que aqui você também tem recurso de cache para você fazer por aqui, beleza? Então é mais uma forma de fazer. No meu canal, como eu disse, tem material sobre isso. Maravilha, gente? Então por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!